E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Felipe, sou professor de Mecânica dos Solos 1 aqui do 2B Flix. Hoje vamos iniciar o nosso segundo módulo da disciplina, que é o módulo de índices físicos. Esse módulo, não sei para vocês, mas a maioria dos meus colegas tiveram um pouco de dificuldade com esses índices físicos. Tem muitas fórmulas, as questões envolvem muito matemática básica, então eu vou tentar trazer para vocês de forma que vocês consigam entender de forma melhor para superar esse obstáculo aí. Nossa primeira aula eu vou trazer a introdução aos índices físicos, em que eu vou apresentar para vocês as fórmulas, um pouco da importância de estudar esse conteúdo. Bem, eu vou falar um pouco aí sobre a introdução dos índices físicos, do diagrama de fase do solo. Você deve lembrar que no módulo 1 tem uma aula em que eu só dividi o estado líquido, gasoso e sólido do solo. E recapitulando aí, nós estudamos o primeiro módulo de origem e formação de solos, em que o objetivo foi trazer esses conceitos introdutórios para vocês. Então, que você pudesse entender um pouco sobre mineralogia, um pouco sobre solos finos, sobre solos grossos, entender essas diferenças. Bem, os conceitos dos índices físicos. O que são esses índices físicos e como vou aplicar isso? Bem, é extremamente importante o uso de índices físicos, porque o comportamento de um solo ele depende muito da quantidade dessas três fases, de sólido, água e ar. E dentro do laboratório, para que possamos entender, então, por exemplo, se você estiver tomando conta de uma obra de estradas, por exemplo, existe a compactação. Então, você vai ver no módulo de compactação que você entender esses conceitos de relações de volume, até mesmo para você sublocar transporte de terra e coisas desse tipo, a relação de índices físicos é extremamente importante. Então, para iniciar, tem esse quadro aqui, que ele tem mais um fim didático, em que à esquerda vocês podem ver o diagrama de massas e à direita o diagrama de volumes. Nós vemos aí que o solo tem a massa total, que é composta pela massa de água, ou seja, a umidade do solo, e a massa seca, que seria a massa dos sólidos, e o ar, que tem uma massa desprezível. À direita, quando tratamos de volume, nós vimos que o solo tem esses três volumes: o volume de ar, o volume de água e o volume dos sólidos. Nós consideramos essa soma entre volume de água e volume de ar, essa soma, como o volume de vazios desse solo. E a combinação desses três seria o volume total. Pode estar parecendo um pouco confuso para você, mas eu garanto que aos poucos, durante a aula, você vai passar a entender isso. Existem essas relações, como eu mostrei. Então, através da relação entre as massas, nós podemos obter a umidade do solo, em campo ou em laboratório. A relação entre volumes, em que podemos obter a porosidade do solo, o seu índice de vazios, o seu grau de saturação. O grau de saturação seria o volume, a quantidade de água existente. No momento em que o solo tem todos os seus vazios ocupados por água, esse solo a gente costuma chamar de saturado. E a relação entre massas e volumes, em que podemos obter a massa específica dos grãos, a massa específica dos sólidos. Tratamos disso nas aulas 8 e 9, em que para obter algumas informações dentro do laboratório, a gente tem que ter definido esse valor de massa específica dos grãos, a massa específica seca e a massa específica do solo quando saturado. E aí tem um quadro geral sobre de que forma nós podemos dividir, em que o volume total seria, como eu falei, a soma dos volumes de vazios com o volume de sólidos. Esse volume de vazios é subdividido em volume de água e volume de ar, e a massa total, que é composta pela massa dos sólidos, ou a massa seca, com a massa de água. A partir disso, nós podemos obter a umidade, que seria a massa de água dividido pela massa dos sólidos, ou as relações aí entre volumes, em que temos a porosidade, que é o volume de vazios dividido pelo volume total, o índice de vazios, que é o volume de vazios dividido pelo volume dos sólidos, e o grau de saturação, que seria o volume de água e volume de vazios. O que é que vocês têm que estar atentos aí? A umidade, a porosidade e o grau de saturação é expresso em percentual. Ou seja, quando você fizer esse produto, você vai ter um valor menor do que 1, vezes 100 você vai ter um valor em percentual. Enquanto o índice de vazios
é um valor adimensional, ou seja, não tem unidade. Você está dividindo um volume por outro volume sem percentual. Por quê? Porque esse volume de vazios em um solo com índice de vazios altos, eventualmente o índice de vazios pode ser maior do que 1. No caso, se o volume de vazios for maior do que o volume de sólidos. Seguindo com as nossas correlações, temos aí a massa específica, o ρ, que seria a massa total, que vimos naquele diagrama, dividido por todo o volume total. A massa específica dos sólidos, que seria a massa desses sólidos dividido pelo seu volume. A massa específica seca, o ρd, que seria a massa seca do solo, a massa dos sólidos dividido pelo volume total. E a massa específica do solo saturado, que seria a massa seca mais a massa de água dividido pelo volume. O que seria essa massa de água ali? Seria a massa de água, a quantidade de água, o peso de água presente no solo quando ele está saturado. Seguindo, essas unidades você pode obter eventualmente expressa em peso específico ou como massa específica. Em laboratório, normalmente trabalhamos com massa específica para obtenção de resultados. Mas aí, adotando a gravidade como 10, nós podemos obter o peso específico, todas as relações iguais, só que ao invés de serem expressas em massa, estão expressas em peso. É preciso ter atenção, porque nas aulas de exercício eu vou trazer para vocês. Você pode, em um dado de questão, por exemplo, ser dado uma unidade em grama por centímetro cúbico, outra em quilonewton por metro cúbico, e você pode ter alguma confusão em sua cabeça. Então é importante estar atento se a unidade está expressa em peso ou em massa específica. Seguindo aí, temos uma correlação. Normalmente, nas provas de mecânica de solos 1, os professores costumam mostrar para vocês esse diagrama, em que o peso de ar é expresso com 0, massa desprezível. O peso de água é o peso específico da água vezes o grau de saturação vezes o índice de vazios. E a massa seca é expressa como peso específico dos sólidos. Os volumes, o volume de vazios é expresso como índice de vazios, o volume dos sólidos 1, e esse volume total 1 mais E. Por que é que eu estou trazendo isso para vocês? Porque através desse diagrama, de um artifício matemático, que não cabe demonstrar aqui, nós podemos obter várias fórmulas dentro dessas correlações, em que podemos simplificar a nossa vida ao tratar com esses índices físicos. Esse diagrama que eu acabei de citar, ele é expresso como diagrama em função do índice de vazios. Esse aqui ele é de forma análoga, porém expresso em função da sua porosidade, de N, que seria o peso específico, o peso do ar desprezível, o peso da água, peso específico da água vezes o grau de saturação vezes N, e o peso específico dos sólidos, que seria peso específico dos grãos, que multiplica 1 menos N. Já no lado dos volumes, nós temos que o volume de vazios é expresso pela porosidade, o volume dos sólidos 1 menos a porosidade, e todo esse conjunto é dado como 1. A partir daí, agora você vai começar a entender e desvendar o motivo do uso desses diagramas. Bem, a partir daí, nós temos que a umidade, como eu expliquei, a massa de água, a umidade é dada por massa de água dividido por massa seca. Ou seja, quando você trata com essa umidade, você traz no diagrama de fases, você consegue obter que a massa de água expressa no primeiro diagrama que eu mostrei está expressa como o peso específico da água vezes o grau de saturação vezes o índice de vazios, dividido pelo peso específico dos sólidos. A partir daí, usando aquele diagrama, em que você vai conseguir desvendar várias e várias fórmulas que vão te ajudar a resolver esses problemas. A partir da porosidade, nós temos que a porosidade vai ser dada pelo índice de vazios dividido por 1 mais índice de vazios. O índice de vazios, por outro lado, pode ser expresso como porosidade dividido por 1 menos a porosidade. E já no segundo diagrama, o diagrama que eu expressei em função de porosidade, nós podemos obter aí essas fórmulas, em que o peso específico é dado pelo peso específico vezes grau de saturação vezes E, mais peso específico dos sólidos. Tudo isso dividido por 1 mais E. Se você voltar
e lembrar que o peso específico é dado pela massa seca mais a massa de água dividido pelo volume total, ao você voltar para aquele diagrama, você vai obter essa fórmula aí. É só ter bastante atenção que você vai conseguir obter esses valores. O peso específico seco, essa fórmula é rotineiramente usada no laboratório, em que ali seria o gama D. Atenção aí na hora que vocês forem estudar. Gama D é igual a gama S dividido por 1 mais E. E o peso específico satural, que é o gama SAT, que seria o peso específico da água vezes o índice de vazios mais o peso específico dos sólidos. Tudo isso dividido por 1 mais E. Bem, eu falei que essa aula seria um pouco mais complicada. Costuma ser o calo dos estudantes em Mecânica dos Solos 1. Uma disciplina relativamente tem muita informação, mas os assuntos em termos de cálculo não são muito complicados. É só estudar bastante e se dedicar. Espero que tenham gostado.